Bom dia, meus irmãos. Quero desejar a vocês a graça e a paz do nosso Deus. E mais um domingo aqui juntos, estamos nessa jornada de aprender mais sobre o nosso Deus incomparável, sobre os atributos de Deus, aquilo que é característico do nosso Deus e que nos ajuda a entendermos mais sobre ele, a entendermos mais sobre a maneira que ele age no mundo e nas nossas vidas. Eu espero que você esteja animado, nós já chegamos na metade do nosso curso, tá bom? Então, falta só mais metade para que possamos completar essa jornada juntos. Lembrando que nessa metade nós vamos fazer uma prova, tá bom? Então, você fique preparado que você vai ter que fazer uma prova durante essa semana sobre essa classe. E hoje, então, nós vamos falar sobre o amor de Deus. Esse tema, em geral, é muito difundido, é muito popular. As pessoas gostam de falar do amor, as pessoas gostam de fazer filmes sobre o amor, escrever livros sobre amor, escrever músicas sobre o amor. Há pesquisas indicando que, nos últimos anos, mais de 70% das músicas lançadas dos mais diversos gêneros são músicas que falam sobre o amor em todas as suas diferentes maneiras. E não é diferente também sobre a questão do amor de Deus. Algumas pessoas gostam especificamente desse atributo, elevam esse atributo acima dos outros, né? Usam esse atributo de Deus para justificar suas diversas práticas. Mas também esse atributo é um atributo muito querido para nós, o povo de Deus, porque ele mostra a face de Deus amigável, a face de Deus como um pai para os seus filhos. Então, nós vamos hoje ver sobre esse atributo de Deus, o amor de Deus. Como eu falei, esse é um atributo bem difundido. Os Beatles lançaram uma música há mais ou menos uns 50 anos atrás, que fala, né, que tudo que você precisa é de amor. All you need is love. E quando eles estão cantando isso, né, eles não definem que amor é esse. E nós sabemos bem, né, o amor, qualquer amor. O amor se justifica por si só. É a música do Lulu Santos, que fez muito sucesso nos anos 80 aqui no Brasil. Consideramos justa toda forma de amor. Toda forma de amor. O amor é justo por si mesmo. Ou um poema famoso do Drummond, né? Carlos Drummond de Andrade. Eu te amo porque não amo bastante ou demais a mim. Porque amor não se troca, não se conjuga nem se ama. Porque amor é amor a nada, feliz e forte em si mesmo. O amor é feliz e forte em si mesmo. O amor não precisa de explicação. O amor, o amor não precisa de motivos para amar a pessoa, né? E com isso aqui, com essa ideia popular, se justifica todo tipo de moralidade no nosso meio, né? Se justifica o adultério, se justifica relacionamentos sexuais antes do casamento, se justifica todo tipo de relações que não foi estabelecidas por Deus entre o homem e uma mulher dentro do casamento. Porque essa geralmente é a visão do mundo sobre o amor, né? O amor é justo por si mesmo. O amor é justificável, o amor não precisa de razões para ser vivido pela pessoa. É uma coisa incontrolável, uma coisa que surge. É como se fosse uma onda gigante, você não tem como fugir dela, você só tem que deitar e deixar ela te levar para a direção qualquer que ela estiver indo. Mas como nós veremos, o amor de Deus é tudo menos isso. O amor de Deus, ele não é dessa maneira como nós entendemos. Por isso que é importante, quando nós formos falar sobre o amor de Deus, tentar tirar da nossa mente toda essa concepção que o mundo nos traz sobre o amor, né? Muitas vezes nós levamos, muitas vezes quando eu estou estudando alguma coisa sobre Deus, é difícil nos despir dos preconceitos que nós temos já formados na nossa cabeça sobre o amor de Deus, né? Então, nós queremos levar aquilo que a gente aprendeu do mundo para Deus e enxergar a Deus daquela forma. Então, é importante saber que não é nada com isso, tá bom? Não é nada, não tem nada a ver com o amor romântico que justifica todos os erros dos homens, tá certo? Não é esse o tipo de amor
que nós vemos em Deus. Então, algumas pessoas têm esse atributo como um atributo preferido. Elas gostam desse atributo e às vezes cometem um erro até mesmo de elevar esse atributo em Deus. É como se ele fosse um pouquinho ou muito maior do que os outros. Mas também R.C. Sproul, é um famoso teólogo, importante teólogo, falecido há pouco tempo, ele dizia, né, que provavelmente a palavra amor é a palavra mais mal compreendida dos nossos tempos. E com isso, o atributo do amor de Deus talvez seja o atributo mais mal compreendido, o atributo mais malhado, é o atributo que mais carrega os nossos conceitos que não são bíblicos para dentro dele. Então, a gente também precisa definir o que é o amor. O que é, então, esse amor que nós falamos que é o amor de Deus, o amor bíblico? Isso eu espero que nós possamos aprender hoje, certo? E, só para lembrar, o pastor Flávio falou que existem duas classificações dos atributos de Deus, atributos comunicáveis e atributos incomunicáveis. Os comunicáveis são aqueles que Deus tem, mas que nós podemos refletir. E incomunicáveis são aqueles que Deus somente tem. Nós não conseguimos refletir como a eternidade de Deus, a onipotência de Deus, tá bom? Então, o amor é um atributo comunicável, porque Deus ama de maneira perfeita e infinita, e nós podemos refletir isso. Nós também somos seres que podemos amar outras pessoas e coisas, não da maneira de Deus, e por causa da queda, definitivamente não da maneira de Deus, mas nós podemos sim exercer amor por pessoas, tá bom? Então, aonde nós podemos tirar esse atributo de Deus das Escrituras? Aonde a Bíblia nos traz que Deus é um Deus de amor? 1 João, capítulo 4, texto bem famoso, né? João vai dizer assim, que é conhecido como o apóstolo do amor. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. O amor que João está falando aqui, o amor, essa palavra é importante, tá bom? Depois eu vou explicar o porquê. É o amor ágape, o amor ágape. E esse amor é um dom de Deus, ou seja, eu não sou capaz de amar alguém dessa maneira que Deus está me dizendo aqui, se não for um presente de Deus, né? Se não for um presente do Espírito Santo, um dom do Espírito Santo. E esse tipo de amor é o amor ágape, tá certo? Só que nós temos que entender uma coisa importante sobre essa frase, Deus é amor. Geralmente, quando nós usamos esse verbo de ser, ele possui dois significados, basicamente. Ele pode significar igual. Vou dar um exemplo. 2 mais 2 é 4. Eu não preciso falar é igual a 4. Quando eu falo 2 mais 2 é 4, você já pressupõe isso, né? Esse verbo pode carregar esse significado de igual, né? Então, algumas pessoas, quando leem que Deus é amor, elas entendem assim. Deus é igual ao amor. Deus é igual ao amor. E então, o contrário também é verdadeiro, né? Se A é igual a B, B é igual a A, não é? Então, se Deus é igual a amor, então amor é igual a Deus. E com isso, mais uma vez, se justifica tudo, né? Então as pessoas pensam, não, se eu estou amando, então eu estou cumprindo o que Deus deseja, independente do que seja esse amor, de como seja esse amor, aonde esse amor está sendo canalizado, não importa. Esse é o pensamento por trás disso. Se todo amor, então, é igual a Deus, então todo amor se justifica. Mas não é isso que o texto de João está querendo dizer. Assim como quando Jesus diz, eu sou a porta das ovelhas, Jesus não está falando que ele é uma porta, literalmente. Eu sou o pão da vida. Jesus não é um pão da vida. Ele não é um pão, né? Desculpa, ele é o pão da vida, mas ele não é um pão, por assim dizer. Da mesma coisa, quando ele fala, eu sou o caminho, né? Jesus não é um caminho de asfalto, de madeira ou de terra, literalmente falando. Mas quando Deus fala que Deus é amor, quer dizer que o amor em seu sentido mais pleno, que o amor em seu sentido mais puro, em seu sentido mais perfeito, é encontrado na natureza de Deus. É isso que nós queremos dizer
com Deus é amor. É isso que a Bíblia quer dizer. Deus é amor. O amor faz parte da natureza de Deus. Nele há a plenitude do amor. Nele há a perfeição do amor. Assim como Cristo diz, né? Eu sou o pão da vida. Né? Cristo é aquele que nos sacia. Nele nós encontramos satisfação. Então, esse o sentido que a Bíblia quer dizer com Deus é amor. O amor faz parte da natureza de Deus. Faz parte da natureza de Deus. Então, o amor que se justifica aqui no mundo é o amor que está refletindo a natureza de Deus. Então, não é todo tipo de amor, tá? Então, isso tem que ficar claro na nossa cabeça, entendermos bem o que significa essa frase, Deus é amor. Como eu falei, corriqueiramente se define que existem 4 tipos de amor. Se você quiser saber mais, você pode pegar o livro do autor C.S. Lewis, tá bom? Ele tem um livro chamado Os 4 Amores. E você pode aprender e ler mais sobre esses 4 tipos de amores que ele fala. Eu vou dar um pequeno resumo aqui, que nós vemos esse tipo de amor, esses tipos de amor também na Bíblia. O primeiro tipo de amor é o amor afeição, como é chamado. É aquele amor de família, né? É aquele amor quando você se sente apegado pela casa que você morou na infância, pela rua que você cresceu. A definição é o amor de pai, né? Um pai ou uma mãe por o seu filho e do filho pelo pai. Ele parece que surge naturalmente, né? Ele está lá, independente de todo tipo de coisa, independente de qualquer outra coisa. Mas quando as pessoas vivem juntas, tem esse laço de família. Esse é o tipo de amor-afeição. E a Bíblia, ela traz um pouco dessa imagem, quando chama Deus de nosso Pai. E quando a Bíblia faz isso, ela quer que a gente pegue, né, idealmente falando, a imagem de um pai bíblico, um pai nosso aqui terreno, não é? E ela está ela está tornando isso mais palpável para a gente, a falar que Deus é nosso Pai. Também a falar que Jesus Cristo é o nosso irmão mais velho, não é? Essa imagem de irmão mais velho, essa imagem de afeição. Também quando Deus diz, né, ainda que uma mãe venha se esquecer do filho que ainda mama, eu não me esquecerei de ti. Ele está despertando a nossa afeição, porque de fato, todas as mães que estão assistindo o meu vídeo, que já amamentaram, sabem que é impossível uma mãe esquecer do filho que ainda mama, né? Mas Deus está trazendo isso na nossa memória para tornar o seu cuidado conosco mais palpável aos nossos olhos. Da mesma maneira, existe um segundo tipo de amor, que é o amor entre amigos, um amor de amizade. E a Bíblia também traz esse tipo de amor. Por exemplo, exemplos, né, desse tipo de amor, como, por exemplo, a amizade entre Davi e Jonatas, mas quando Jesus diz, e não há ninguém que tenha amor maior do que este, alguém que dá sua vida pelos amigos. Jesus nos chama de seus amigos. Então ele está também despertando essa ideia que nós temos. Nós temos amigos que são mais chegados do que irmãos, alguns diz Provérbios. E isso, então, reflete, e o nosso relacionamento com Jesus Cristo, então, de certa forma, reflete esse amor entre amigos. O terceiro tipo de amor é o amor erótico. E aqui, mais uma vez, cuidado com as ideias do mundo. A gente pensa em amor erótico só num sentido com uma conotação sexual, mas não é. Amor erótico é aquele amor de marido e mulher. É aquele amor que você quer juntar a sua vida. Não é só uma questão de relacionamento sexual, né? Mas vocês querem juntar a vida de vocês. Né? Quando vocês estão apaixonados, quando se tornam noivos, vocês querem juntar toda a vida, vocês querem juntar o corpo, a alma, as dívidas, o trabalho, vocês querem juntar tudo junto. Então, a Bíblia também traz essa ideia de amor para nós, quando diz que Jesus Cristo é o nosso noivo. Jesus Cristo é o nosso noivo, ou nós somos a noiva de Cristo. Então, está despertando essa imagem em nós. Né? E só que quando a Bíblia vai falar que nós devemos amar os nossos irmãos, quando a Bíblia vai falar que o marido deve amar a esposa, quando a Bíblia vai falar o tipo de amor com que Deus nos ama, é o amor caridade, tá? É o amor ágape, ou também chamado de amor cristão. Cuidado com essa palavra caridade, porque a gente tende a pensar só em obras de caridade. Não é isso, tá bom? Claro que isso é onde desemboca também esse amor ágape, mas não é só isso. Esse amor caridade eu posso desenvolver com qualquer pessoa, tá certo?
Mas esse é o tipo de amor ágape, também bem conhecido porque é a palavra grega para esse tipo de amor. E esses três primeiros amores, o amor entre familiares, para exemplificar, o amor entre amigos, e o amor entre marido e mulher, são os amores, digamos assim, naturais, né? São os amores que, mesmo quem não é cristão, pode desenvolver de maneira... pode desenvolver esses amores, né? Não é um amor entre pai e filho, não é só porque o pai é cristão e o filho também é cristão. É natural do ser humano isso. Só que esse amor caridade, ele é sobrenatural, como nós vemos em 1 João. Quem ama dessa maneira, ágape, quem ama com esse tipo de amor é só quem conhece a Deus, só quem recebeu esse dom do Espírito Santo. E como então nós podemos definir o que é esse amor ágape? Esse é o amor de 1 Coríntios 13, que diz que o amor é paciente, o ágape é paciente, o ágape é bondoso, ele não se inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo crê, tudo sofre, tudo espera, tudo suporta. É assim que nós definimos esse tipo de amor. Bom, esse é o amor sobrenatural, esse é o amor ágape, esse é o amor que somente o Espírito Santo pode nos capacitar a ter por outra pessoa. Os outros três amores ali, afeição, amizade e o amor entre noivo e noiva, marido e mulher, o mundo inteiro pode ter, né? Mas esse amor, caridade, esse amor ágape, somente os cristãos, somente aqueles que receberam o Espírito Santo, que são filhos de Deus, podem demonstrar esse tipo de amor e são amados com esse tipo de amor por Deus. E uma coisa interessante sobre a doutrina de Deus é que o nosso Deus é um Deus eternamente amor. Na verdade, é um Deus eternamente todos os outros atributos, claro, né? Mas de uma maneira mais específica, só o cristianismo pode falar que o nosso Deus é um Deus eternamente amor. Por quê? Porque não há como você amar sozinho. Não tem como você demonstrar o amor nesse sentido bíblico do termo, ágape, se não tem outra pessoa. Não existe isso. Então, o islamismo, o judaísmo e quaisquer outras religiões, elas não podem afirmar que o Deus delas é um Deus eternamente amor, mas nós podemos. E por que nós podemos? Por causa dessa imagem aqui, por causa da doutrina da Trindade. A doutrina da Trindade diz que existe um Deus, só um Deus, em três pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Né? Então, há três pessoas na divindade. É uma doutrina que a gente já teve um EBD sobre ela, é uma doutrina um pouquinho difícil de ser entendida na sua completude, mas ela é claramente bíblica. Né? A Bíblia diz que só existe um Deus, a Bíblia diz que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são divinos, então existem três pessoas na divindade, um só Deus, mas em três pessoas, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai é a primeira pessoa da Trindade, o Filho é a segunda pessoa da Trindade e o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Então, assim, Deus é um Deus eternamente amor, porque ele sempre, as pessoas da Trindade sempre puderam demonstrar amor umas pelas outras. Eu vou citar um texto bíblico para você, João capítulo 17. Jesus, na sua oração sacerdotal, como é conhecida, diz assim: Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Aí aqui antes da criação do mundo não é quando existia algum tempo, né? É antes de tudo ser criado, antes da eternidade, antes do tempo e do espaço terem sido criados. Deus amou a Cristo. Então, o Pai justo, ele continua, né? Embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e este sabe que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome, continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja.
Então, esse amor de Deus, esse amor, ele é eterno, porque o Pai amava o Filho desde a eternidade, como nós vemos nesse texto. Agostinho, Santo Agostinho dizia, ele usava uma analogia para isso, né? O amante, o amado e o amor. E o amante aqui, no português, infelizmente, tem essa conotação negativa, né? Mas no latim, ele quer dizer aquele que dá o amor, aquele que ama. Então, Deus Pai é aquele que ama, como nós vimos nesse texto. O amado, Jesus Cristo, é aquele que recebe esse amor de Deus. E o Espírito Santo é o amor. Parece dizer assim, a fim de que o amor que tens por mim ali no final do texto esteja neles. Agostinho dizia que era o Espírito Santo, o amor de Deus por Cristo era uma pessoa, era o próprio Espírito Santo. É um pouquinho mais profundo, né? Um pouquinho mais aprofundado essa ideia, mas o que eu estou querendo dizer aqui é que o nosso Deus é um Deus que é eternamente amor, porque desde a eternidade as três pessoas da divindade então se amavam umas às outras, o Pai amando o Filho através do amor do Espírito Santo. E é por isso então que esse Deus é um Deus de amor. E agora, então, nós vamos falar sobre algumas das características do amor divino. Lembrando que Deus, ele não tem um atributo maior do que o outro. Na Bíblia existem vários atributos de Deus sendo enfatizados, e os teólogos dizem que o atributo mais enfatizado de Deus na Bíblia não é nem mesmo o amor, é a santidade. Né? É o único atributo que é repetido em três jogos de palavras, né? Santo, santo, santo. É uma ênfase gigantesca na santidade de Deus. Mas, ainda assim, não existe uma disparidade entre os atributos de Deus. Tá? Todos os atributos de Deus são perfeitos. Deus não é uma parte cada um. Né? Eles são perfeitos, entrelaçados. Então, tudo aquilo que nós vimos até agora sobre Deus é verdade sobre o seu amor. E tudo aquilo que veremos. Então, por exemplo, o amor de Deus é um amor eterno. Deus ele é eterno, seu amor é um amor eterno. Deus é soberano, como nós vimos domingo passado, e o seu amor é soberano. Deus é livre. Como assim é livre? Né? Ele não recebe ordens de ninguém. Ele não recebe conselho de ninguém. Nós vimos isso na onisciência, na onipotência de Deus. Então, o amor de Deus é assim também. Nós vamos ver a santidade de Deus. O amor de Deus é santo. Nós vamos ver a graça de Deus, a misericórdia, a bondade de Deus, o amor de Deus é tudo isso. Então, todos esses atributos estão entrelaçados, tá bom? Não tem como eu entender o amor de Deus, ou só a santidade de Deus, ou só a eternidade de Deus de maneira sozinha. Entender a Deus, assim, digamos, de maneira sozinha, só com um atributo específico. Não. Eu preciso entender os atributos de Deus correlacionados um com o outro. E agora, então, nós vamos ver alguns textos bíblicos que vão nos ajudar a enxergar essas características do amor divino. Primeiro, então, o amor de Deus é eterno. Efésios 1, 4, 5 vai dizer assim, porque Deus nos escolheu nele, em Cristo, nele, antes da criação do mundo. Mais uma vez, ele não está falando assim, beleza, Deus vai criar o mundo daqui 24 horas. Agora, então, eu vou separar e vou escolher as pessoas que eu vou salvar. Não é isso. Antes da criação do mundo, aqui é uma linguagem de antes de tudo existir. Antes da criação de todas as coisas. Antes do tempo, na eternidade passada. Na eternidade passada. Sim, Deus, ele é o único autoexistente. Por isso que é ilógico perguntar quem criou Deus. Quando Deus iniciou. Não tem como perguntar isso. Porque Deus está fora do tempo. Então, antes do tempo existir, na eternidade, o máximo que você conseguir pensar lá atrás, Deus escolheu lá nos amar a sua igreja, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. E em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua própria vontade. Então, se o amor de Deus ele é eterno, nós podemos descansar. Porque se o amor de Deus não teve início, ele jamais terá fim. Ele nunca terá fim. Deus nos amou antes que houvéssemos feito qualquer coisa. Deus nos amou por meio de Cristo de uma maneira incondicional, por meio de Cristo.
Então, nós podemos descansar nessa verdade. Uma segunda característica do amor de Deus: o amor de Deus é soberano. O texto de Deuteronômio diz: o Senhor não se afeiçoou de vocês, nem os escolheu, falando para a nação de Israel. Aqui Moisés estava, antes de atravessar o Rio Jordão, repetindo a lei para a segunda geração que saiu do Egito, para a segunda geração, né? A primeira geração que saiu do Egito tinha morrido, então os filhos dessa geração que saiu do Egito estavam entrando, iam entrar na Terra Prometida, e Moisés então repete a aliança para eles, repete as leis, e diz que Deus não havia se afeiçoado deles, nem escolhido a eles por serem mais numerosos do que os outros povos. Pelo contrário, eles eram o menor de todos os povos. Mas foi porque o Senhor os amou e por causa do juramento que fez aos seus antepassados. Por isso ele os tirou com mão poderosa e os redimiu da terra da escravidão, do poder do faraó, rei do Egito. Saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações daqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Moisés está falando, olha, Deus não escolheu amar vocês porque vocês tinham alguma coisa que fosse digna do amor de Deus. Não, pelo contrário, vocês eram o menor de todos os povos, né? Vocês eram o mais insignificante dos povos. O que Moisés está falando bem que, olha, o amor, Deus escolheu amar vocês de maneira soberana. Ele escolheu entrar em uma aliança com Abraão de maneira soberana. Né? Deus escolheu fazer uma aliança com a linhagem de Jacó de maneira soberana. Porque ele quis fazer isso. Então eu não posso achar que Deus me ama porque eu tenho algo para oferecer para ele. Não. Eu não posso achar que Deus me ama porque há algo em mim que possui valor. Né? De maneira que Deus então tem que amar todas as pessoas. Às vezes a gente tem esse entendimento, né? Todas as pessoas têm valor e Deus tem que amar todas as pessoas. Não, diante de Deus. Né? Diante de Deus. O amor dele é soberano. Ele pode escolher, né, quem ele vai amar ou quem ele não vai amar. Tá bom? Quem ele vai demonstrar esse amor ou não. Porque, por exemplo, por que ele escolheu amar a linhagem de Israel e não escolheu amar outra linhagem, entrar em aliança com outra linhagem? Com a linhagem dos egípcios, por exemplo? Eu não sei. Porque o amor dele é soberano. Se quiser saber mais sobre isso, só voltar a assistir a aula passada do pastor Flávio. Nós também podemos dizer que o amor de Deus é livre. Leia o texto que vai ajudar a esclarecer para nós aqui, né? Como está escrito, amei a Jacó, mas rejeitei ou odiei a Esaú. E então que diremos? Acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma, diz Paulo, pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Ou seja, o amor de Deus está livre de influências alheias. O amor de Deus está livre de influências alheias. Mais uma vez, Deus escolhe quem amar e quem não amar. Por que ele escolheu amar Jacó e não a Esaú? Não sei. Porque Deus é livre. Deus, o amor de Deus, ele decide em quem ele vai derramar esse amor ou não. E isso nos leva, então, a mais uma vez a adorar a Deus. Porque ele resolveu demonstrar o seu amor para nós? Eu não sei. O motivo está nele, o motivo não está em mim. Essa resposta para essa pergunta não sou eu, ou ninguém pode dar a não ser o próprio Deus. Por isso nós devemos cair em adoração diante de Deus, porque ele não tinha motivos intrínsecos para derramar esse amor em nós. Ele fez por pura graça, porque ele quis, porque aprove a ele fazer isso. E o amor de Deus é santo, e aqui eu queria repetir a ideia que eu já falei um pouquinho antes. Algumas pessoas tendem a pegar os atributos de Deus e a pensar eles de maneira diferente. Então tem gente que diz, Deus é 20% justiça, 10% ira, o menor, né? 23% santidade, 47% amor. Por mais que as pessoas não falam isso, não falam números, mas muitas vezes nós corremos o risco de pensar em Deus dessa maneira. Nós corremos o risco de entender a Deus
como se houvesse separação entre seus atributos, mas não existe, é um 100%, é tudo junto, tudo completo, tudo perfeito. Então, o amor de Deus é santo. E quando nós queremos dizer que o amor de Deus é santo, quando a Bíblia diz que Deus é santo, ela quer dizer basicamente duas coisas. Primeiro, que o amor de Deus é diferente de tudo. Que Deus é diferente de tudo. Ele é o outro, ele é transcendente, né? Ele é diferente de toda a nossa experiência com as coisas criadas. Mas tem um outro sentido também quando Deus vai dizer, quando a Bíblia vai dizer que Deus é santo. Ela está falando sobre a pureza de Deus, né? A pureza, o fato de que Ele é luz. Então, quando nós falamos que o amor de Deus é santo, nós queremos dizer que, primeiro, o amor de Deus é diferente de tudo. Por mais que nós vimos que Deus usa exemplos de pai, mãe, filho, noivo, noiva, amigo, amigo, o amor de Deus mesmo é diferente de tudo isso. Só são imagens que Deus quer que a gente tenha em nossa mente para nos dar mais um senso do amor dele, porque o amor dele verdadeiramente é diferente de todas as coisas que nós podemos experimentar, é maior do que tudo isso. E segundo, o amor de Deus é puro. O amor de Deus é puro. Antes de João falar que Deus é amor, ele diz assim: essa é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz. Nele não há treva alguma. Se afirmamos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andamos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, Deus é luz, ou seja, nele não há pecado, não há treva alguma. Então, o amor de Deus é puro. Essa filosofia de que o amor de Deus é maior que todas as coisas, então todo amor se justifica, né? Relações homossexuais, relações sexuais antes do casamento e todo tipo de deturpação da sexualidade de Deus não podem se justificar como o amor divino. Como o amor divino. Tá bom? Porque o amor de Deus é santo, o amor de Deus é dirigido por princípios, o amor de Deus é dirigido pelo seu próprio caráter, que é santo, que é justo, que é bom, que é irado, que é perfeito, que é gracioso, que é bondoso. Então nós não podemos esquecer disso, tá bom? Não podemos esquecer que o amor de Deus também é um amor santo. E o amor de Deus é um amor gracioso e vale a pena nós darmos uma lida nesse texto de uma maneira mais específica. Romanos 8, texto famoso, né? Paulo vai terminar esse capítulo falando que que nada pode nos separar do amor de Deus. E ele diz assim, né? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós os crentes, como não nos dará juntamente com ele de graça todas as coisas? Paulo está falando assim, ó, em outras palavras. Se Deus já proveu a minha redenção, se Deus já proveu, se Deus já entregou Cristo para mim, se Deus não poupou o seu próprio filho, ele vai prover tudo mais. Eu posso descansar. Se ele não negou o seu próprio filho, você que tem um filho, eu te pergunto, você daria o seu filho para morrer por inimigos? Por inimigos, por pessoas que te odeiam? Paulo está falando, foi isso que Deus fez. Então, se ele fez isso, se ele entregou o seu próprio filho, eu posso descansar, porque ele vai me dar de maneira graciosa todas as coisas. Todas as coisas. E graça é isso, é favor imerecido. É nós recebermos de Deus aquilo que nós não merecemos. Ele vai dizer, continuar, quem os condenará? Os eleitos de Deus, né? Nós. Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Olha só. Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Mas em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que o quê? Que nos amou de maneira graciosa, como nós lemos aqui. Pois estou convencido que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem presente, nem futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus. Por quê? Porque está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nesse sentido, o amor de Deus é incondicional. Por quê? Porque ele é através de Cristo Jesus.
Através do sacrifício de Cristo Jesus, Deus nos fez santos. E é por isso que ele pode derramar o seu amor por nós. É por isso que o amor dele é de graça para cada um dos seus filhos. E nada mais pode nos separar do amor de Deus, nem mesmo os nossos pecados. E nada pode fazer com que Deus nos ame mais ou nos ame menos, porque o amor dele é gracioso, é dado sem merecer. Então eu posso gastar toda a minha vida tentando agradar a Deus, Deus não vai me amar mais por isso. E eu posso gastar toda a minha vida tentando fazer, tropeçando, gastar a minha vida sendo um crente medíocre, mas ainda assim Deus não vai me amar menos. Claro que existem outras coisas, como bênçãos, principalmente celestiais, né? Tesouros celestiais, que a Bíblia diz, recompensas, desfrutar das bênçãos que a Bíblia promete nas Escrituras. Isso é outra coisa, mas o amor de Deus em si, ele não é maior nem menor. Ele nos ama, não tem isso. Deus ama mais um e menos outro, não tem. Não tem filho preferido. Não tem filho preferido, não sei Jesus, né? Claro, mas dos seus filhos adotivos, não existe filho preferido em Deus, porque o amor dele é um amor gracioso, ele foi dado sem merecer. Então, nada do que nós façamos pode nos separar desse amor de Deus. Nada que seja feito a nós pode nos separar desse amor de Deus. Que glorioso amor é esse, o amor de Deus. E aonde nós podemos ver o amor de Deus? Lembra que Cristo é a expressão exata do amor de Deus. Então, Cristo é a expressão exata de Deus. E, consequentemente, ele é a expressão exata do amor de Deus. Hebreus, comecinho de Hebreus vai falar, Cristo habita a plenitude da divindade. Deus nos revelou, se revelou de maneira mais específica e última na pessoa do seu Filho, Jesus. Então, todos os atributos de Deus são verdade para as três pessoas da Trindade. E foram reveladas de maneira assim mais claras na pessoa, na vida e na obra de Jesus. E a Bíblia vai dizer que o maior ato de amor, a prova do amor de Deus para conosco, a maneira com que Deus demonstrou que nos ama foi no Calvário, foi na cruz de Cristo. Então, se você estiver duvidando do amor de Deus, se você estiver passando por momentos de dificuldade, se você estiver passando por lutas, se você estiver passando por questionamentos, se Deus te ama, se Deus se Deus se importa com você, medite na cruz de Cristo. É lá que você encontrará o amor de Deus de maneira mais clara. Que você encontrará o amor de Deus de maneira mais dramática, mais vívida, mais lúcida diante dos seus olhos. 1 João, capítulo 4, vai dizer, foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Olha só, foi assim que Deus demonstrou. Ele enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação por nossos pecados. Veja, a maior prova do amor de Deus está no Calvário. João 3,16 também diz isso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Tem algumas pessoas que, às vezes, a gente pode entender esse texto de uma maneira um pouco equivocada. Algumas pessoas pensam que ele está falando da intensidade do amor de Deus. Até algumas traduções da Bíblia trazem isso, né? Deus amou tanto o mundo. Não tem intensidade aqui. Né? Não é isso que o texto de João está falando. E o texto de João está falando assim, essa foi a maneira que Deus amou o mundo. Essa foi a maneira. Como? Dando o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É isso que João 3,16 fala, é isso que 1 João 4 fala. Essa foi a maneira que Deus demonstrou que ama você e eu, através da cruz de Cristo, dando o seu Filho para morrer por nós no Calvário. É assim que Deus fez. É assim que Deus demonstrou o seu amor. Tem uma música de um cantor chamado Stênio Márcios, e eu indico para você pesquisar, para você olhar. Essa música é chamada de Fim de Tarde no Portão. E ele baseia essa música na parábola do filho pródigo, né? E ele conta a história como se o pai esperasse todo fim de tarde o seu filho no portão. Todo fim de tarde o pai ia até o portão e ficava olhando para ver se o seu filho ia voltar. E para quem leu essa parábola sabe que o pai ali é uma representação de Deus.
não é? Então, o refrão dessa música, ele fala sobre o amor de Deus, o amor do Pai, ali na parábola, que é o amor de Deus. E ele diz, o seu amor, o amor de Deus, o amor do Pai é tão forte, mais que o inferno e a morte. São torrentes que arrebentam o chão. Nem o chão, que é o mais duro, né, o mais sólido que nós podemos conhecer, nem ele é tão duro, nem ele é capaz de sustentar a torrente do amor de Deus, né, como uma água, como torrentes de água. Mais fácil é secar os mares, mais fácil é apagar a estrela Antares, que arrancar o amor de seu coração. É mais fácil os 7 oceanos secarem. É mais fácil apagar as estrelas do céu do que arrancar o coração do amor de Deus pelos seus filhos. É isso que essa canção diz. E essa é uma verdade maravilhosa sobre o nosso Deus. Só que a Bíblia também apresenta, né? Só que a Bíblia apresenta para nós as consequências desse amor de Deus, que são maravilhosas. As consequências, o que então decorre do fato de que Deus nos ama, e a Bíblia vai falar muita coisa sobre isso, né? Eu quero elencar aqui 4 que vieram à minha memória. Primeiro, a Bíblia atrela a santificação ao amor de Deus, a nossa santificação. Nós vemos Efésios 1:4, que Deus nos elegeu, nos predestinou em amor. E diz lá que ele nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis. Então, se Deus nos elegeu, se nós somos salvos, nós estamos vivendo uma vida santa. Por quê? Porque Deus nos escolheu em amor. Então, Paulo está atrelando essa escolha de Deus, do amor dele, à nossa santificação. A nossa santificação. Então, se Deus me ama, se eu sou um filho de Deus, a minha vida vai ser santificada. Ele vai cuidar de mim. Ele vai me dar a graça de seguir os seus passos. Ele vai me dar a graça de obedecer a sua lei. Claro que eu vou ter quedas, é claro que sim, não é esse o ponto que nós estamos entrando aqui, tá bom? Mas um filho de Deus verdadeiro, ele busca crescer em graça, né, em resposta a esse amor divino. Então, se Deus nos ama, diz Paulo, Deus nos escolheu em amor, então, para sermos santos, então nós caminharemos uma vida em santidade. A Bíblia também vai atrelar o amor de Deus à disciplina. Hebreus 12:6, ecoando Provérbios, diz, né, que o Pai disciplina a quem ama. Então, se você é um filho de Deus, Deus vai usar da disciplina na sua vida, assim como tem usado na minha vida tantas vezes. Deus vai nos disciplinar. E no momento não vai parecer bom, não vai parecer gostoso, né? Não nunca vi uma criança sorrindo de alegria quando estão as palmadas do pai e da mãe, mas é para o bem da pessoa, é para o nosso bem. Então, se Deus ama, ele vai disciplinar, ele vai trabalhar nas nossas vidas. O autor de Hebreus vai dizer, inclusive, que se Deus não nos disciplina, então é porque nós somos bastardos e não filhos. Bastardos e não filhos. Também, como nós acabamos de ler, Romanos 8, né, o capítulo do Espírito Santo e do amor de Deus, Paulo vai atrelar também, ao que parece, o amor ao fato de que Deus trabalha para o meu bem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E mais uma vez, não fomos nós que amamos a Deus primeiro, Deus que nos amou, e aí nós podemos amá-lo, nós o amamos. Então, Deus, através disso, ele faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Todas as coisas, inclusive as ruins, inclusive aquelas que nós não gostaríamos de passar. Deus usa isso para o nosso bem. E bem aqui também não é aquilo que eu quero, aquilo que eu espero, mas é aquilo que vai me fazer mais parecido com Cristo. Então, se Deus me ama, eu posso descansar, sabendo que Ele usa de todas as circunstâncias para trabalhar em meu favor. E então Deus me trata como um filho, né? Gálatas vai dizer, Paulo vai falar que o Espírito de Deus então nos capacita chamado de Abba, Pai, uma relação íntima de pai e filho. Isso são consequências do amor de Deus pelos seus filhos, o amor de Deus pela sua amada igreja. Essa é uma imagem conhecida, né? A imagem do bom pastor, que é Cristo com as ovelhas.
E essa imagem, ela tenta passar essa ideia do amor de Cristo, né? Ele é o nosso bom pastor. Se uma ovelha das 99 sai, ele vai atrás. Por quê? Porque se Deus nos ama, ele vai nos santificar, ele vai nos disciplinar, ele vai trabalhar para o nosso bem. Ele nos trata como um filho. Então, mais longe que nós formos, Cristo, como nosso bom pastor, nos busca e nos traz de volta. Aleluia, por causa dessa verdade. Então, para encerrar, eu gostaria de trazer algumas aplicações para as nossas vidas que decorrem dessa doutrina, da doutrina do amor de Deus. Primeiro, louve a Deus em oração pelo seu amor. Louve a Deus, glorifique o nome de Deus por causa do amor dele. Retire um tempo, dá um pause agora ou depois da EBD aqui e louve ao Senhor, faça uma oração ao Senhor, coloque a música que eu citei aqui e louve a Deus por causa desse amor. No seu tempo de oração, agradeça a Deus por causa desse amor demonstrado. Segundo, regue os seus outros amores com o amor divino. Como assim? Lembra que eu falei que existem 3 amores naturais, né? O amor de família, né? Pai para um filho, filho para um pai, mãe, irmãos. Segundo, o amor entre amigos. E terceiro, o amor entre cônjuges, o amor entre um homem e uma mulher. Só que esses amores, por mais que eles sejam naturais e bons em si mesmo, o problema é que a gente deturpa eles não vão conseguir se manter vivos por si só. Pense num jardim lindo, nesses amores como esse jardim lindo. Se você não podar, se você não cuidar, se você não trazer algo a mais, um jardineiro para cuidar desse jardim, ele vai ficar feio, ervas daninhas vão crescer. E assim acontece com cada um desses 3 amores naturais. Se eu não regar, então, com amor caridade, esse amor abnegado, esse amor que tudo sofre, esse amor que tudo espera, esse amor que tudo suporta, esse amor que busca o bem do outro, assim como Deus, que busca a santificação do outro, assim como Deus, no meu casamento, no relacionamento com os meus filhos, no relacionamento com os meus pais, no relacionamento com os meus irmãos de sangue da igreja, nos relacionamentos com os meus amigos, esses amores por si só não vão se sustentar, eles vão definhar. Então, regue esses outros amores do seu casamento, da sua família, do seu círculo de amigos, com amor divino, com amor caridade. Amor ao próximo. A Bíblia atrela isso também. Né? Os 2 maiores mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então, quando você estuda aquilo que Deus fez por você, então você vê que você não tem desculpa para não amar outras pessoas. Infelizmente, por causa do nosso pecado, né? Nós não amamos como nós deveríamos, mas isso não é desculpa para não nos esforçarmos. Se Deus me amou quando eu era um inimigo, se Deus me amou quando eu odiava, quando eu não amava, então não há motivos para que eu não possa demonstrar amor, independente de quão ruim a pessoa seja. É difícil falar disso, mas enquanto eu não enxergar o quão ruim eu era e o quanto esse amor de Deus foi abnegado, para ser derramado sobre mim, então aí não vai fazer sentido mesmo o mandamento de Jesus de amar os seus inimigos, não é? Então, nós temos que demonstrar esse amor ao próximo. Amor ao irmão, 1 João que é o livro que fala que Deus é amor, vai atrelar essas 2 coisas, né? 1 João 3,16, nós lembramos de João 3,16, mas um bom texto para decorar também é 1 João 3,16, que diz que assim como Jesus Cristo deu a sua vida por nós temos que dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Assim como a obra de Cristo na cruz, assim tem que ser o nosso amor pelos nossos irmãos. 1 João 4, o livro de João vai trazer isso em diversos momentos. Se eu digo que amo a Deus, mas odeio o meu irmão, eu estou mentindo, porque se eu não consigo amar o meu irmão, que eu vejo, eu não posso amar a Deus, que eu não vejo. Esse é o argumento de João. Então, as 2 coisas estão atreladas. Se você odeia seu irmão por qualquer motivo, então precisa repensar a sua fé. Talvez precisa haver perdão entre vocês. Talvez precisa haver um pedido de perdão, ou talvez precisa liberar perdão, se já pediram perdão para você. Porque o amor de Deus, quando nos constrange, ele nos leva a isso, ao amor aos nossos irmãos.
Em tempos de questionamento, lembre-se da cruz. Quando você estiver passando por dificuldades, quando você estiver questionando o amor de Deus, nós passamos por isso, nós passamos por esses momentos. Mas que você possa se lembrar da cruz, que você possa abrir o texto bíblico, abrir os finais dos evangelhos ali, que narram a história de Cristo até a cruz, para que você possa entender esse tipo de amor, né? E então, para que a sua mente possa ser aberta e você veja que Deus o ama. Em tempos de questionamento, em tempos de sofrimento, que você possa lembrar-se da cruz. E como tarefa, então, para encerrar, medite no texto de 1 Coríntios 13, que é o texto sobre o amor, e comece a orar. Né? Comece a orar para que você possa ter esse amor, primeiro para com Deus, mas também para o seu cônjuge, para os seus filhos, para os seus irmãos, o sangue da igreja, e pelo seu próximo, para que você possa regar os seus outros relacionamentos com esse tipo de amor. Ore por cada um deles sobre a sua vida. Medite em Lucas 15. Lucas 15. Garganta seca aqui. Medite em Lucas 15, que é a parábola do filho pródigo. Medite nela para que você possa entender o amor de Deus mais e mais ainda. Medite em Lucas 10, que é a parábola do filho, que é a parábola do bom samaritano. A parábola do filho pródigo vai te dar uma maior dimensão do amor de Deus, e a parábola do bom samaritano é uma maior dimensão de como tem que ser o nosso amor para com o nosso próximo. Então medite nesses 3 textos para que você possa ser acalentado pelo amor de Deus nesses momentos, para que, assim como Davi, né, que nós possamos ser deslumbrados com o caráter de Deus, que nós possamos nos ver deslumbrados com o amor de Deus, deslumbrados com a verdade de Deus, deslumbrados com tudo aquilo que Deus tem feito por nós e fez por nós na cruz de Cristo. Amém? Então, espero que você responda o questionário. Qualquer dúvida, nós estamos à disposição. E gostaria de encerrar orando. Senhor, que desafio é falar sobre o seu atributo, falar sobre o Senhor, falar sobre o seu caráter, porque, de fato, Senhor, eu não estou apto o suficiente para isso, e a sua graça tem sido demonstrada e sido derramada sobre a minha vida e a dos meus irmãos, independentemente dos nossos próprios méritos. Senhor, quem de fato pode conhecer o seu amor em toda dimensão? Eu não sei, Senhor, mas o meu pedido é que o Senhor possa alargar o meu coração e o coração dos meus irmãos para que nós possamos nos ver cada vez mais deslumbrados, agradecidos e maravilhados com esse amor. Com esse amor que é um amor desprendido, um amor gracioso, um amor santo, um amor que não mediu custo ao entregar o seu próprio filho naquela cruz por nós. Que o Senhor possa nos ajudar a lembrar da cruz do nosso Senhor Jesus, que é a demonstração maior do seu amor para conosco, para que nós possamos nos derramar, Pai. Para que nós possamos viver a nossa vida em humildade, em santidade, em adoração diante de Ti. Senhor, que esse amor possa transformar os nossos corações também nos nossos relacionamentos interpessoais, nos nossos relacionamentos com as pessoas ao nosso redor, nos nossos relacionamentos com os nossos irmãos, Senhor. Que o nosso amor possa, que o seu amor possa nos ajudar a amar ao nosso próximo, Senhor. E esse amor ágape é um amor que faz, é um amor que doa, é um amor de ação. Então, que o Senhor possa nos ensinar a ter esse tipo de amor para a sua glória, no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, meus irmãos, e espero nos vermos numa próxima ocasião oportuna. Deus abençoe.